Olá, meus alunos, tudo bem? Então, finalmente iremos trabalhar aqui quais são e o que fazem, né, as chamadas funções da linguagem, tá certo? Então, a gente viu já o que é que significa uma linguagem, vimos o que significa, por exemplo, uma comunicação que tem elementos fundamentais, para a gente entender de fato o que acontece, né, em algo chamado funções da linguagem. Então, pense da seguinte maneira. Pessoal, funções da linguagem nada mais são do que formas que você vai utilizar a linguagem de acordo com a sua intenção. Como assim intenção, professor? Vamos lembrar aqui do seguinte, para uma comunicação ocorrer, precisamos ter esses 6 elementos aqui. Então, durante uma comunicação, você vai acabar fazendo o quê? Enfatizando um ou então alguns desses tais elementos. A gente vai ter para cada elemento da comunicação uma função correspondente. Então, por exemplo, observe aqui o seguinte. Quando eu enfatizo, por exemplo, na comunicação a figura do emissor, eu vou ter a chamada função emotiva durante a comunicação. Agora, se eu enfatizo, por exemplo, a figura do receptor, temos aqui uma função chamada de apelativa. Se for no caso da mensagem, a função que corresponde a tal elemento é chamada de função poética. No caso do código, o idioma que a gente conversou aqui em vídeos anteriores, né? Quando o código é enfatizado, temos aqui uma função chamada de metalinguística. Temos a relação do contexto, a questão da situação, né, da referência e por aí vai. Quando o contexto é enfatizado, temos aqui uma questão referencial. E agora, por último, temos o canal da comunicação, que quando utilizamos aqui tal elemento, temos a função correspondente chamada de função fática. Então, veja que para cada elemento, quando ele for enfatizado na comunicação, você vai ter uma função, no caso, correspondente. Tudo bem? Vamos pegar aqui alguns exemplos e analisar como é que se dá, como é que vai ocorrer, no caso, essa ênfase. Então, observe aqui o seguinte. Primeiro exemplo, vamos supor que esse exemplo configure uma comunicação de um professor, né, e, no caso, seus alunos numa faculdade. Então, por algum motivo, ele não vai comparecer à aula, ele vai escrever isso para comunicar, no caso, os alunos. Então, observe o seguinte, ele fala, meus caros alunos, né, hoje, por motivo de doença, não irei dar aula, né? Tragam os exercícios para mim na próxima aula. Se você observar, pense no seguinte, qual é a ênfase dada aqui, por exemplo, né, nessa mensagem, nesse recado? Aí você observa que há algumas marcas, né, desse elemento enfatizado. Quando ele chama, por exemplo, aqui de meus caros alunos, ou seja, ele utilizou aqui, pessoal, um pronome de primeira pessoa. Quando eu falo aqui de meus, eu faço uma referência à chamada primeira pessoa, tá certo? Então, meus caros alunos, hoje por motivo de doença não irei. Quem, no caso, né? Eu também. Então, esse não irei faz referência à primeira pessoa. Eu não irei dar aula, né? Tragam os exercícios para mim, né? E esse mim aqui também faz referência, no caso, à primeira pessoa. Você está vendo aqui, meu caro, o que acontece é o quê? Há uma ênfase dada à primeira pessoa em relação a tal comunicação. Se a gente pensar agora o seguinte, se a primeira pessoa aqui é enfatizada, você vai olhar para cá mais uma vez e vai ver o seguinte, olha, o emissor é quem configura a primeira pessoa, então óbvio que vamos ter aqui uma função emotiva no primeiro exemplo. Então você vai colocar aqui embaixo, temos uma função, tá certo? Emotiva. Porque a intenção do falante aqui é enfatizar, no caso, o emissor, né, de tal comunicação. Tudo bem? Então fique atento em relação ao que é feito aqui para a gente chamar esse exemplo de função emotiva. Tá legal? Vamos pegar aqui um segundo exemplo. Imagine quando a gente está falando aqui com você que está nos assistindo, tá certo? A gente fala assim mais ou menos no final, olha, não perca, tá, as próximas videoaulas. Então, quem está sendo enfatizado agora? Quando eu digo não perca, eu estou falando com quem? Estou falando com você que está me assistindo. Então, se eu, por exemplo, enfatizo você, que é a pessoa que recebe, no caso, a minha mensagem, você vem para cá mais uma vez e observa o seguinte. Olha, se ele está enfatizando aqui o receptor, então vamos ter aqui uma função chamada de função apelativa, né? Quando eu digo não perca, tá certo? Temos aqui uma forma verbal, né, no modo imperativo, né, que pode representar um pedido, uma ordem, tá certo? Quando eu digo não perca, pessoal, temos aqui, no caso, a ênfase dada à segunda
pessoa. Então, nesse caso aqui, a função que corresponde a isso é chamada de função apelativa, pois temos uma ênfase dada à segunda pessoa, no caso ao receptor de tal comunicação, tudo bem? E por último, temos aqui um terceiro exemplo. Veja agora a diferença em relação aos exemplos anteriores. Peguei aqui um trecho de uma música, você deve conhecer, né, tal, do Cazuza e por aí vai, que fala o seguinte: olha, a tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Aí você, professor, mas aqui não tem nenhuma ênfase dada, no caso, a primeira ou segunda pessoa. Então você já descarta que não é nenhuma função emotiva e nenhuma função chamada de apelativa. Você vai concordar comigo o seguinte: você está vendo que quando, né, o Cazuza utilizou tal música, né, ele teve um cuidado em fazer o quê? Em escrever, no caso, a mensagem que ele quer te passar. Quando ele fez essa música, observe que ele utilizou alguns mecanismos para isso, como por exemplo a rima. Observe o seguinte: a tua piscina está cheia de ratos, né? Tuas ideias não correspondem aos fatos. Temos aqui, pessoal, uma semelhança em relação ao quê? A pronúncia de tais palavras. Isso aqui a gente vai chamar de rima, tá certo? Essa semelhança de sons que eu tenho aqui entre essas duas palavras, vamos chamar aqui de rima, tá certo? E observe que esse cuidado que ele teve em escrever, no caso, a letra da música, ele está enfatizando o que aqui, professor? Ele está enfatizando, no caso, a mensagem da comunicação. Quando ele cita, por exemplo, esse trecho da música, ele está enfatizando o que ele está querendo dizer para você. Então, se ele enfatiza a mensagem, vamos chamar essa função que enfatiza a mensagem de função poética. Então, você vai acabar encontrando aqui, por exemplo, uma função chamada de função poética, tá certo? Temos uma ênfase dada, no caso aqui, a mensagem que está sendo explicitada nesse texto, tá certo? Então agora a gente vai ver aqui outros 3 exemplos que fazem também referência às outras 3 funções na linguagem, tudo bem? Vou pegar aqui o exemplo número 4. Ó. Temos aqui, pessoal, 2 definições, né, acerca de 2 palavras, o ver e o olhar. Então vamos supor que você esteja fazendo uma prova e ele peça que você estabeleça a diferença entre os verbos ver e olhar. Aí você pensa assim: ah, professor, tá aqui, vou definir. Ver significa perceber algo pela visão e olhar significa direcionar a visão em algo. Então, quando você faz isso, o que é que está sendo enfatizado aqui? Vamos voltar para a nossa aqui, né, para a nossa ajuda, para o nosso gráfico. Então, veja o seguinte: quando, pessoal, eu vou explicar, por exemplo, alguma coisa no meu idioma, eu estou explicando o código que eu estou utilizando. Mas como é que eu faço tal explicação? Eu vou utilizar, de fato, o código para explicar algo do próprio código na comunicação. Ou seja, o que vai ser enfatizado aqui é o código e eu tenho uma função chamada de metalinguística, o que você vai encontrar aqui, ó, tá certo? Quando eu defino aqui, no caso, o verbo ver e o verbo olhar, eu estou, no caso, definindo um código, utilizando o quê? O próprio código para fazer tal definição. Então, podemos dizer que o exemplo número 4 configura uma função, tá certo? Chamada de metalinguística. Temos uma ênfase dada aqui no código da comunicação, tá certo? Exemplo número 5. Veja que temos aqui, ó, em 1º de maio de 1994, o Brasil perdia um dos maiores pilotos de Fórmula 1, 2 pontos, Ayrton Senna. Então você tem aqui, pessoal, uma informação. Você tem aqui, pessoal, uma questão que faz, né, uma ênfase em que? Olha que ele vai te situar quando ocorreu aqui, por exemplo, tal perda em 1º de maio de 1994. Onde ocorreu essa perda? Aqui no Brasil. Então aqui, galera, ele está fazendo, ele está te situando perante tal informação. Então, se ele está me situando em relação a alguma coisa, a gente olha para cá de novo, o que está sendo enfatizado naquele exemplo é o seu contexto, ou seja, ele vai me dar uma referência sobre, no caso, tal informação, sobre, no caso, a comunicação. Então, temos aqui uma função chamada de referencial. Quando a ênfase for dada em te situar em alguma coisa, você pode dizer que isso daqui significa uma função chamada de função referencial. Tudo bem? E por último,
aqui o que nos restou, temos um pequeno diálogo, início de diálogo aqui que fala o seguinte, olha, oi, você está me ouvindo? Né, e por aí vai. Professor, o que é que significa isso? Imagine uma situação, alguém liga para você, né, e quando alguém te liga, vamos supor, o que é dito assim que a pessoa, né, no caso você atende, né, tal telefonema? Você diz oi, né, ou diz alô e por aí vai. Mas por que eu digo isso, professor? Sabendo que alguém, né, está me ligando, ou então que alguém atendeu a minha ligação. Por que eu digo isso daqui? Olha, pessoal, isso aqui nada mais é do que um teste para saber se a pessoa, ela está, por exemplo, ouvindo aqui, ela está participando do processo de comunicação. Eu estou testando aqui o que nós chamamos de canal. Não é à toa que se, por exemplo, se você atender, alguém falar alô e você não responder, a pessoa vai dizer novamente alô até que você responda. Então, temos uma ênfase dada em relação ao canal da comunicação. Será que aquela pessoa está, de fato, me ouvindo? Será que ela está conseguindo participar aqui desse processo de comunicação? Então, quando a ênfase acontece no canal, temos aqui, por último, a chamada função fática, que vai representar aqui a ênfase no chamado canal da comunicação, tá certo? Então, nesses 6 exemplos que a gente trabalhou aqui agora, vimos o que? A ênfase dada aos 6 elementos aqui da comunicação, resultando nas 6 funções chamadas de funções da linguagem, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.